Oi, meu nome é Gabriele. Com a descoberta do pré-sal, começa a ter muito mais especulação sobre se a gente deve investir nisso ou não. Vocês acreditam que nos próximos 10 anos o Brasil deve prioritariamente investir nos combustíveis fósseis ou não, levando em consideração a grande difusão das energias limpas? Bom, Obrigada. a decisão já foi tomada pelo governo, né? É de investir. Eu acho discutível, sobretudo no pré-sal. Por quê? Porque nós temos petróleo fora do pré-sal. Nós temos etanol, nós temos a energia eólica. E o pré-sal, o petróleo se encontra a 6, 7 mil metros de profundidade e até hoje não se sabe a que custo ele será realmente vantajoso. O petróleo rende muito. Quem regula o preço do petróleo é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem petróleo a 1 metro, pegar com a colher. Então o petróleo lá sai baratíssimo. Bom, então isso dificulta os petróleos que não são tão fáceis assim. Agora, os americanos descobriram uma tecnologia nova. Eles fazem um negócio, eu não me lembro como chama-se flaker. Eles, em vez de fazer a perfuração assim, eles vão lateralmente nas rochas. E com isso eles conseguiram extrair muito mais petróleo do que na perfuração vertical. Então, os Estados Unidos estão em vias de transformar uma potência de óleo e petróleo. Gás e petróleo. Não óleo, gás e petróleo. Isso vai afetar o preço do petróleo no mundo. E aí o pré-sal pode ficar prejudicado. Então, eu acho que essa precipitação sobre o pré-sal precisava ser realmente revista. Há alternativas. Claro que o petróleo vai durar muito tempo ainda, vai ter valor durante muito tempo, mas como esse petróleo do pré-sal é difícil de pegar e ele é mais perigoso do ponto de vista ambiental, eu iria mais devagar. Tem mais? Pode ser. Meu nome é Daniela. E na escola a gente está estudando em atualidades, em geografia, sobre o mensalão que está tendo do PT e o julgamento. E aí eu fui procurar isso na internet, né, para saber um pouco mais. E eu encontrei que tem um mensalão do PSDB também. E é um Eduardo Azeredo, eu acho. Você pode me falar um pouco sobre isso, por favor? Posso. De fato, no caso lá não é mensalão. No caso lá é dinheiro para a campanha, efetivamente foi durante a campanha dele. Não foi mensalão, foi o dinheiro que se obteve através de meios que, segundo o tribunal que está julgando, são ilegítimos, inclusive são dinheiro público, e era para pagar fora da campanha deputados. A ilegalidade é igual, fora ou dentro. A pena é que é diferente. Quando é dinheiro de campanha, eles dizem que é de caixa 2 da campanha. E como não há tipificação, quer dizer, não se sabe exatamente como é que pune, prescreve logo. No outro, o mensalão é mais complicado, porque é uma coisa organizada, e a diferença do mensalão é que ele é compra parlamentar para apoiar o governo. Não é dinheiro para fazer campanha eleitoral. No caso de Minas, foi dinheiro para campanha eleitoral. E, ao que tudo indica, aconteceu. E o maior responsável era o vice-governador de Minas, chamado Palfrido Dias, esqueci o nome dele. Bom, e que articulou lá algum dinheiro. O Azeredo está lá na mesma posição que o Lula, de beneficiário. Só que o Lula não está no tribunal. Né? E o Azeredo expuseram no tribunal. Não foi ele que operou, mas era para a campanha dele. Não foi o Lula que operou, mas é ter voto para apoiar ele. Mesmo assim, quando ouvi isso, eu queria que o Azeredo se demitisse do PSDB. Porque eu acho que se ele tivesse feito isso, da direção pelo menos, teria dado mais autoridade ao PSDB para criticar. E está sendo julgado lá por Minas Gerais. Não houve julgamento ainda, mas em tese é isso que eu estou te dizendo. Meu nome é Otávio e aproveitando esse gancho que ela fez sobre corrupção, eu queria saber se essa situação no Brasil, assim, a gente vive vendo escândalo, vendo, sabe, coisa que dá até vergonha quando você vê pela televisão. Você acredita que isso é o principal fator que causa esse desinteresse do jovem? O jovem, quando eu digo a nossa geração,
com a política? Porque eu acho que é meio indiscutível esse desinteresse. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. São duas coisas. Eu não sei se é indiscutível desinteresse, já vou explicar por quê. E segundo, esse é um dos fatores, obviamente. Não só os jovens, todo mundo fica um tanto assustado. Por que eu não acho que é tão indiscutível o desinteresse? Porque o problema é que os políticos não são capazes, não têm sido capazes de levantar questões que interessam aos jovens. Não é por causa só da corrupção. Se levantar a questão que interessa aos jovens, emprego, por exemplo, como é que vai discutir a formação, reforma universitária, de escola, emprego, música, o que é que faz como é que limita o uso das drogas, por isso não falam essas coisas, né? Então, o jovem não tem por que entrar na chamada política. Agora, que ao mesmo tempo a corrupção cria um constrangimento para todo mundo, na política se cria. Não é um fenômeno brasileiro, né? Se você conhecer a história de vários países, se conhecer dos Estados Unidos, você vai ver que houve épocas nos Estados Unidos que a corrupção corria solta, sobretudo nas áreas municipais, né? E quando teve a lei seca, então havia relação direta com a eleição, com forças políticas, né? E em outros países também. E na medida em que você tem uma expansão dos negócios, como está vendo no Brasil agora, aumenta também a chance de corrupção, porque o governo tem mais dinheiro e dinheiro para fazer negócios, porque o governo não pode mais, não tem mais capacidade de executar, tantos são os projetos que ele tem que fazer contratos. Então, as pessoas que detêm o poder de fazer contrato, políticos ou por indicação política, têm uma oportunidade de ganhar algum dinheiro, ilicitamente. Então, aumentou muito o campo de tentação para o sujeito ganhar dinheiro sem ser legitimamente. Bom, como é que isso acaba? Primeiro, acabar totalmente é difícil, em qualquer país do mundo sempre, mas são casos individuais. Aqui no Brasil, o que está mais preocupante é que passa a ser uma coisa quase que sistemática. Por isso dá esse horror da política. É quase sistemático, quase que todos os que estão na política, para poder se manter na política, são obrigados ou então acabam gostando e passam a fazer negócios desse tipo, né? E isso é bem complicado. Eu acho que um passo importante para começar a reduzir isso é ver o resultado do Supremo Tribunal agora, né? Vamos ver como é que o Supremo se posiciona nessa matéria, se efetivamente vai alcançar pessoas que normalmente no Brasil não sofrem punição porque são poderosos, né? Nos Estados Unidos, que continua havendo, toda a parte do mundo há tentativa de corrupção e corrupção. Mas lá tem hoje, nesse momento, 2 governadores presos, 2 ex-governadores presos. Eles prendem, bem ou mal, eles atuam. Então isso inibe. É claro que o comportamento é uma coisa que depende muito de cada um, da ética do comportamento, da sua formação moral. Mas uma sociedade não pode se basear só nisso. Ela tem isso e tem, ao mesmo tempo, a correção pelo crime e castigo. Tem crime, tem que ter pena, tem que ter castigo. No nosso caso, como praticamente não tem um sistema que efetivamente puna, torna-se mais fácil aqueles que não têm uma conduta ética adequada infringirem. E aí, por exemplo, por mau exemplo, vai propagando e várias pessoas arriscam um pouquinho para ver se ganham. É isso. Então, já como o senhor disse que é uma situação sistemática, né? Tende a, né? Não, sim. O senhor não acredita que, por exemplo, a decisão de sediar as Olimpíadas e a Copa do Mundo não foi um tanto quanto precipitada, isso apenas pode abrir espaço para mais e mais corrupção? Mas por outro lado, o país não pode parar em função de que haja corrupção, tem que continuar, né? Você pode discutir se o Brasil tem efetivamente, não pela corrupção, a maturidade organizacional para fazer ao mesmo tempo, com 2 anos de diferença, a Copa e as Olimpíadas. Será que já tinha chegado mesmo a nossa hora, né? Mas enfim, isso ao mesmo tempo, a Olimpíada e a Copa é uma oportunidade para você dar um salto adiante. Eu vi lá na África do Sul, o que ficou de aeroportos e tal, foi importante. O problema das Olimpíadas é que, basicamente, é um negócio privado, onde muita gente ganha dinheiro. E a gente deve tender a fazer com que o governo não ponha dinheiro nossos, né, nisso. Porque os que produzem a Olimpíada vão ganhar, estão ganhando. Então, para que o governo vai financiar um clube, para o clube ter um estádio? O clube que se financie, como uma coisa privada, né? Bom, ou por outro lado, se tiver que financiar alguma coisa, que sempre tem alguma coisa, que seja algo que seja permanente, de utilidade permanente para a comunidade, e não criar elefantes brancos. Eu não entendo
muito ou nada dessas questões, mas veja, para que fazer a Copa do Mundo em 12 cidades? É muita coisa, é muito esforço em 12 cidades. Se você fizer em 3, são 3 estádios. Se fizer em 12, são 12 estádios. Vai fazer, suponhamos, não sei se vai, Manaus. Quem é que vai jogar lá depois? Fica um estádio que não tem utilidade, né? Então, essas coisas que deviam ser discutidas. Então, a Olimpíada é diferente, porque a Olimpíada é uma cidade só. E como é para 2016, e o Rio já tem uma certa base urbana, é possível que a coisa resulte em benefícios efetivos para a cidade do Rio de Janeiro. A Copa do Mundo é mais discutível. Oi, meu nome é Juliana e eu gostaria de saber o seguinte. Estudando um pouco, eu vi que o senhor é um excelente antropólogo. Sociólogo. Sociólogo, desculpa. E escreveu algumas coisas com uma visão meio esquerdista. Só que durante seu mandato, você tomou práticas neoliberais. Então, eu gostaria de saber por que essa diferença. Primeiro, eu escrevi e escrevo coisas esquerdistas, independente do que você chame de esquerdista, né? Eu tenho uma formação de sociólogo, e nessa formação a gente procura sempre ver quais são as bases que constituem a sociedade, como é que ela muda, etc, etc. E sempre você tem uma sociedade como a nossa, ou quase todas elas, têm explorados e exploradores. Então você tem que mostrar isso e tem que tratar de ver qual é a melhor maneira de você criar um mundo diferente. Até hoje eu não faço outra coisa. Segundo, eu nunca fui neoliberal, isso é a invenção do PT. Né? O que é neoliberal? Neoliberal é o seguinte, é dizer que você deixa, o mercado é quem deve dar as regras de tudo. Eu não acho isso. Eu acho que você tem que ter no mundo atual uma relação mais equilibrada entre mercado, sociedade e Estado. Como é que eu exemplifico mercado, sociedade e Estado? Uma empresa que está na mão do Estado, ela pode ser de utilidade pública ou não. Se ela estiver na mão do Estado e ela estiver sendo manejada por partidos políticos, ela é privada. Ela beneficia esses partidos, não é estatal, não é pública. Né? Se ela estiver na mão do Estado e ela funcionar tendo em vista os critérios de interesse público e seja transparente, ela é uma empresa que presta serviço à comunidade. Então, essas coisas não podem ser vistas preto e branco. Né? Por outro lado, no mundo contemporâneo, você não tem nenhuma situação mais em que, nem na China, em que só o Estado prevaleça. O mercado tem um peso muito grande. Os neoliberais acreditam que o mercado dita as regras. Eu não acredito nisso. Eu acho que você tem o mercado dita a regra do comércio, a regra do investimento, do lucro, mas ele tende a concentrar a riqueza. Se você não tiver mecanismos, políticas sociais, políticas econômicas, que façam contrapeso, portanto, se não tiver um Estado para fazer contrapeso, isso vai acumular muita riqueza na mão de pouca gente, eu sou contra isso. Então, eu nunca fui neoliberal. Isso é invenção do PT, que na hora da briga política põe a marca. Nunca mais falaram nisso até hoje. A política do Lula nessa matéria não foi diferente da minha. E agora a Dilma está fazendo até concessões de aeroportos, que eles diziam que era privatização. Eu acho que tem que fazer a concessão, porque o Estado não tem dinheiro para fazer o investimento lá e porque o Estado tem menos capacidade de controlar porque os partidos entram. E aí atrapalham muito os seus interesses políticos, da corrupção e tal. Mas, isso é ser neoliberal? Não. Isso tem a pessoa que defende o interesse da população e tal. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas adjetivações que usam, que tem como objetivo só criticar o outro, mas não tem fundamento. Oi, eu sou o Thales. Eu queria saber, senhor ex-presidente, o que você acha sobre os salários dos deputados, senadores, que eu acho que é muito alto, para muitos que às vezes nem sabem que estão fazendo direito lá. E se você acha que esse dinheiro não deveria ser usado para pagar, por exemplo, professores, médicos, que são a base da sociedade de hoje? São duas coisas separadas. Se você somar todos os salários de deputados e senadores, para a educação não é nada. E é por isso que eles abusam. Porque, como são 500, você multiplica. Em termos da montanha de dinheiro que tem o orçamento, aquilo não é nada. Então, ele fica mais fácil para aumentar o salário. Isso não justifica, mas não adianta, você não precisa diminuir para aumentar a educação. O problema do Brasil hoje não é de falta de dinheiro, é de falta de competência no uso do dinheiro. Né? Agora, no caso dos salários, são escandalosos, realmente. Não é só,
digamos, depende de você, qual é o metro, de novo. Se você comparar com o salário de um executivo de uma empresa, o salário de um deputado é baixo. Os executivos das empresas, sobretudo brasileiras, ganham uma barbaridade. Passou do limite também. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos. Eles ganham uma fortuna e arrebentam a empresa. Não, eu acho que devia haver alguma norma para isso, social. A proporção entre, por exemplo, pega na França, a proporção entre o menor salário e o maior salário deve ser 10 vezes mais. No Brasil é 1.000. Aí é escandaloso, né? E quando um deputado ganha, não sei quanto ganha hoje, suponhamos 25 mil reais. Bom, o salário mínimo é 500, ele está ganhando 50 vezes mais. Então fica, proporcionalmente, não tem cabimento. Devia guardar uma certa proporção. Eles ganham o dobro de um professor catedrático em tempo integral. É muito, né? Bom, mas não é só isso. Os gastos maiores não são do salário do deputado, é da corte que vive em torno dele. Você tem um número de assessores enorme. Então, os gastos com o conjunto da máquina política é muito elevado, né? Eu fui senador. E quando eu fui senador, eu ganhava bem. Eu achava que ganhava muito. Mas muito menos do que é hoje. Mas eu já achava que ganhava muito. Agora, não tinha tanta... uma extensão tão grande de assessores. Tem cargos na Câmara, tem 50 assessores, 30 assessores. Não tem sentido, você não tem o que fazer com tanto assessor. Fica em casa, não tem o que fazer com tanto assessor. Então, isso aí está ligado com o empreguismo no Brasil, com o nosso sistema político, que tem tradição patrimonialista, mistura o público com o privado. Então, dá uma porção de abusos e coisas pelo estilo. Pega as câmaras de vereadores. Não sei quantos nós temos 5.500 municípios, grosso modo, um pouco mais. Você multiplica por 10, dá 55 mil vereadores. Bom, no passado o vereador era um cargo de honra. Não ganhava. Ou no máximo ganhava um jeton. Cada vez que comparece lá, ganha R$200, sei lá, R$100. O que faz as câmaras? Elas se reúnem 2, 3 vezes por semana. E tem tudo. Tem secretário, tem... como é que chama? Automóvel, tem chefe de gabinete, tem tudo. Eu conheço um caso de uma cidade, são várias, vou dar um só, que era 3 vezes por semana a reunião da Câmara. Então eles resolveram fazer à noite a reunião. Depois desistiram rápido, sabe por quê? Porque à noite o pessoal ia assistir o que eles faziam lá, não faziam nada. Então, voltaram para fazer de manhã. Então, há muito abuso nesse sentido, e o salário faz parte disso. Está nesse conjunto da percepção na vida brasileira que você não serve ao público, você se serve do público, né? Claro que você tem que ter uma certa relação também, você não pode, o parlamentar tem que ganhar razoavelmente bem. O problema é o que se define que é razoavelmente bem. O sistema é de tal maneira distorcido que se dá da seguinte maneira. A nova Constituição de 88 diz que tem que haver um entendimento entre o presidente dos 3 poderes para definir um teto de salário. O presidente da República, o presidente do Congresso e o presidente da Suprema Corte. Nunca, enquanto eu estive lá, nunca foi possível chegar ao entendimento. Até hoje não foi. Por quê? Então, o que acontece? Como o salário do presidente da República dá o teto, o salário do presidente da República é sempre baixo. Porque se ele aumenta de todo mundo, né? Agora, os deputados, como não tem isso, ganham muito mais. E a Corte Suprema também. Eu não sei mais nos dias de hoje a quantas anda. No meu tempo, o presidente recebia, ganhava R$6 mil. Né? Tudo bem, o presidente não precisa muito também, porque tem casa, tem comida, tem automóvel. Não precisa. Mas não tem verba de representação. Como você sabe, quando você está lá, você tem que trocar de roupa para aparecer ao público, não sei o quê. Não é você que paga o seu bolso. É tudo truncado no Brasil nessa matéria. E o presidente não aumenta o seu salário, como o governador de São Paulo também não aumenta o dele, porque se ele aumentar, aumenta o de todo mundo. Então, mas os deputados e os magistrados não têm essa limitação, que também aumentam o de todo mundo, mas o corpo de funcionários é pequeno. Se você aumenta o salário do presidente, você aumentou o salário de 1 milhão de pessoas, automaticamente. Bom, porque sobe o teto, arrebenta tudo. Se você aumentar o do presidente da Corte Suprema, sei lá, 1.000 magistrados, né? Então eles aumentam. Está tudo muito distorcido e é muito difícil de colocar no eixo. Então, levando em consideração isso que você falou que o senhor falou, que
nunca se entra em um consenso. É. Isso é devido ao que exatamente? Devido aos interesses. Porque sabe que se entrar em consenso vai ter um teto mais baixo. E pode dizer que diferença de partido? Não. Todos, nessa matéria, todos somos juntos. Tá. Na hora de aumentar, todos querem. Boa tarde, meu nome é Natasha e eu gostaria de saber o que o senhor acha sobre o sistema de cotas, se seria a melhor solução para a educação no nosso país. Bom, a melhor solução seria não ser necessário nada, né, de uma diferenciação. Mas o que acontece? Como o Brasil é um país onde há preconceito e onde teve escravidão, todos os dados que você vê que a situação dos negros e mulatos é inferior à dos brancos. Você entra na universidade ou numa escola de boa qualidade, a maioria de brancos é esmagadora. Tá? Pelo menos o que se chama de branco entre nós. Né? É esmagadora. Né? E não corresponde ao conjunto da população. Então, algumas medidas têm que ser feitas, a meu ver, para você promover os que são necessitados. Eu não acho que essa medida deve ser um colete de força. O Senado agora aprovou uma coisa que é complicada. 50% das cotas das universidades tem que ser para aqueles que seguiram curso, escolas públicas, e dentro desses 50% tem que fazer uma escala para separar quem é negro, quem é branco, quem é índio. Bom, aí você vai amarrando tudo e você não presta atenção a outra questão que é fundamental, que é a competência, a qualidade, etc, etc. Há outros mecanismos de fazer isso. Por exemplo, a Universidade de São Paulo tem um sistema de bolsas para os pobres. Ora, como a maioria dos negros é pobre, né, eles automaticamente, sem falar em raça, você beneficia os negros. Há outros mecanismos, por exemplo, creio que na Unicamp, ou em outras mais, você faz uma certa diferenciação na nota. Quem tem 4, se não for branco, equivale a 5. Bom, tem mecanismos que você pode fazer para evitar a questão mais difícil, que é estabelecer raça como critério. Porque estabelecer raça como critério vira racismo. Não é? Os alemães tinham um número máximo para judeus, números clausos chamava isso. Cada escola pode ter tantos judeus. Isso é racismo. Você entra pela... A distinção não é o saber, mas é a raça. Bom, isso é complicado. Nós, no Brasil, nunca usamos muito o critério de raça, de cor, que não é a mesma coisa que raça. Nos Estados Unidos, se o avô é negro, ele é negro. No Brasil, depende da cara. Depende da cara e da pessoa se identificar como negro ou como branco. Eu acho isso bom. Eu acho isso porque evita a ideia de racismo. Então, toda a questão de cota é como é que você faz uma política compensatória, porque precisa, sem criar o racismo, porque daqui a pouco você vai ter uma briga de raças que não é bom, e, ao mesmo tempo, sem que isso signifique uma diminuição da qualidade do ensino, ou do aprendizado. Né? Por sorte, os dados que têm saído aí comparando quem entrou pela cota e quem não entrou pela cota, mostram que não há diferença no aproveitamento dos dois grupos. Então, dá para sustentar que vale a pena fazer uma política de promoção racial. Mas, repito, com muito cuidado para não virar racismo. Oi, meu nome é Beatriz e sempre que a gente vê notícias de políticos que ficam doentes, eles sempre vão se tratar em hospitais particulares. E aí a população alega que se esses políticos se tratassem em hospitais públicos, melhoraria o sistema de saúde, o nosso sistema de saúde. Então, eu gostaria de saber se o senhor acredita nessa ideia ou então qual seria uma solução para acabar com essa precariedade do nosso sistema de saúde. Não, eu não acredito nessa ideia, porque os políticos que se tratam do hospital privado são muito poucos. Não altera muita coisa. Eu me trato normalmente num hospital que é público, que é o Hospital dos Rins, da Universidade Federal, e que é SUS. Bom, e nem por isso melhora o tratamento, a saúde pública, porque eu me trato lá, nem ninguém sabe. Né? Depende, eu não acho que seja isso. Eu acho que a qualidade da saúde independe desse fator. É óbvio que quando a pessoa, não é só política, a pessoa que tem preeminência, em geral, os próprios hospitais privados facilitam as coisas para essa pessoa, porque isso é propaganda do hospital também. Né?
Hoje, quase todo mundo tem, os que têm recursos, tem seguro de saúde, né? E no caso eu não sei como é que é, porque eu não usei o hospital pago pela Presidente da República. Usei sim pelo Senado, como me operei há muitos anos, não sei o quê. Aí o Senado tem é um serviço de saúde que tem, abusivo também. Não por isso, mas por outras razões. Lá tem uma duplicação, uma oferta enorme de todo tipo de saúde, desnecessariamente. Mas isso não chega a alterar a qualidade da média do sistema de saúde. Para melhorar a qualidade da média do sistema de saúde, você precisa ter, eu acho, além de recursos, e eles têm sido crescentes, outras coisas. Outro dia eu estava numa reunião do político e me perguntaram qual seria um bom slogan para fazer campanha. Eu digo, eu não sei. Se eu estivesse nos Estados Unidos imitando o Obama, eu dizia, we care. Nós prestamos atenção, nós cuidamos. Porque o que falta no serviço de saúde não é só... falta cuidado com as pessoas. Você chega lá, não tem, o médico não apareceu. Ou te põe no corredor, te trata mal, não te dá atenção. Como a ausência de funcionários é muito elevada, não tem quem cuide. Quer dizer, você precisa ter um conjunto de ações mais efetivas. Agora, por exemplo, aqui em São Paulo, uma boa parte do sistema do SUS é atendido por convênios. Inclusive, Santa Marcelina tem convênio para tratar de hospitais, né? É uma parceria público-privada. E tem melhorado o desempenho, né? Não suficientemente, mas tem melhorado. Se você pensar que até 1988 não tinha nada, ou praticamente nada, você tinha santas casas e um ou outro hospital público, não tinha um sistema de saúde, foi criado ontem. Foi criado pela nova Constituição, chamada SUS, e começou a funcionar praticamente, começou um pouquinho com o Jatene, no governo do Collor, veio o Itamar, mudou, eu botei o Jatene de novo, a coisa avançou, começou a funcionar aí, até o atendimento de saúde. E generalizou. Hoje você tem todo mundo, você pode reclamar, mas tem um serviço de saúde, né? E houve vários programas. Tem um programa chamado Saúde da Família, atendia, não me lembro agora, 80 milhões de pessoas, médico que vai em casa, né? E tudo de graça. Você faz serviço, você faz transplante de fígado de graça. Não são muitos lugares do mundo, com a renda do Brasil e com a pobreza do Brasil, que tem esse tipo de serviço. Então a gente deve relativizar. Eu sei que as pessoas se queixam e que provavelmente têm razão na queixa. Mas se você compara, primeiro com o passado e depois com outros países em situação semelhante, nós estamos avançando, nós não estamos piorando nessa área. E independentemente de governos, aqui não é uma questão partidária nem de governo. É uma coisa que o Estado está avançando. Você vai para os Estados Unidos e vê o barulho que eles fazem lá, porque o Obama quis permitir que os que não têm dinheiro tenham assistência médica. Aqui ninguém discute isso. Todo mundo acha que as pessoas têm o direito de ser atendidas. Lá nem isso. É dificílimo. Ou você vai para a Inglaterra, onde tem um serviço de saúde bom. Eu morei na Inglaterra. Tem um problema qualquer, como nós tivemos na família, é uma fila enorme. Uma fila. Não é assim, atender imediatamente, não. Então, em toda parte é complicado. Isso não é desculpa para que ele não lute, que não queira mais, não queira melhor. Mas a gente precisa relativizar um pouco as opiniões, porque senão tudo parece que está tudo sem solução, sem saída, é muito ruim. Não é bem assim, as coisas melhoram. Gabriele, de novo. Eu gostaria de saber se existe alguma coisa na conjuntura nacional da atualidade que te incomoda, que você vê e você pensa que você gostaria de mudar isso, assim, que te incomoda. Assim. O mais geral, o mais abstrato que me incomoda é que aqui não há igualdade. Quer dizer, igualdade perante a lei. Não estou dizendo igualdade de talento, que isso ninguém pode... Não há mesmo. De cor, que não há também. Nem de riqueza, que não há. Mas não é só isso. Você não tem igualdade perante a lei. Você tem uns que vão para a cadeia, outros que não vão. Né? Você tem uns que não é inútil recorrer à justiça, que leva tanto tempo que não vai. Então, eu acho que enquanto eu não tiver a crença no comportamento das pessoas, na cultura política, não são as instituições. Você tem eleição, você tem liberdade, você tem imprensa livre, você tem tribunais, tudo isso você tem aqui. Mas não existe a convicção de que nós somos realmente iguais perante a lei. Eu costumo citar uma frase do Joaquim Nabuco, que
que foi nosso embaixador nos Estados Unidos e foi da delegação brasileira na Inglaterra. E ele ficou entusiasmado com a democracia. Parecia outra vez o Tocqueville lá, o famoso francês que estudou sobre a democracia americana. E aí, comparando a democracia inglesa e americana, é verdade que ele aqui no Brasil era favorável à monarquia. Mas ele estava entusiasmado com a democracia, ele dizia, não, realmente, os Estados Unidos e tal, mas mesmo assim eu tenho a impressão, primeiro os Estados Unidos discriminam, ele não usou essas palavras, mas ele diz, não deixa os Xin entrar, os Xin são chineses, naquele tempo tinha imigração, e os americanos barravam nos portos e tal. E segundo, não há nos Estados Unidos a mesma coisa que há na Inglaterra. Na Inglaterra, que é um país cheio de distinções, nobreza, não sei o que lá, perante o juiz, o Duque de Westminster é igual ao seu lacaio. Se ele vai lá para uma queixa, o juiz vota como se os tribunais como o nosso aqui, estamos vendo uma coisa semelhante. Será que vão votar julgando as pessoas pelo que elas fizeram e não pelo que elas são? Nós ainda temos dúvidas sobre como é que vai comportar o tribunal, embora eu acredite que sim. Mas lá na Inglaterra dizer, não tem essa dúvida, quer dizer, a justiça, por quê? Por causa do princípio básico da democracia. Todos são iguais perante a lei. A Constituição diz isso, todas as constituições democráticas dizem isso. É o fundamento de tudo. Se nós não somos iguais nem perante a lei, como é que vai ser? Como é que você avança? Como é que vai a democracia? Então isso me incomoda. A consequência prática disso, você tem tudo separado. Tem segurança para rico e insegurança para pobre. Né? Isso aqui se passa como se fosse normal. Né? O rico tem sua equipe de segurança e o pobre está sujeito a incerteza de toda a ordem. O rico tem possibilidade ainda alguma de que a justiça lhe sirva de apoio se ele se sente injustiçado. O pobre não tem. Enfim, eu acho que é essa, fora o resto, a questão do crescimento econômico, distribuição de renda, tudo isso que é obviamente importante, mas se você não tiver um sentimento de igualdade mais forte, bom, nós nunca vamos ser realmente uma sociedade decente. Podemos ser uma sociedade rica, mas decente depende de outros valores. Ex-presidente, queria saber, esse ano nós estamos em ano de eleições, né? Queria saber o que você acha sobre o voto obrigatório, porque afinal é muito fácil uma pessoa ir lá e votar em branco ou votar em qualquer candidato, porque muitas pessoas acham que dá muito trabalho e justificar a ausência do voto. Queria saber o que você acha sobre isso. Bom, eu no passado era muito favorável ao voto obrigatório. Por quê? Porque senão você ia ter os caciques eleitorais que levavam os seus para votação, seus eleitores, os cabos eleitorais e tal, e que forçavam, e se não fosse obrigatório, esses só queriam votar. Bom, hoje eu acho o seguinte, e vamos devagar com o andor, porque não é tão simples. A obrigatoriedade do nosso voto é relativa. Se você não votar, não acontece nada, a não ser que você seja funcionário público ou queira passaporte para viajar. Fora disso, todo ano, ninguém nem percebe. Se vota uma lei anistiando a multa, que é pequena, que deveria pagar quem não votou. E, não obstante, todo mundo vota. Né? As pessoas não votam porque seja obrigatório, porque obrigatório é obrigatório quando você tem penalidade por não cumprir. Se não tem penalidade por não cumprir, é um obrigatório formal. Né? Aqui, se vocês não forem votar, não vai acontecer nada, com essas exceções que eu mencionei aqui, de funcionário público e quem quer passaporte. Bom, o grosso da massa brasileira vota porque vota. Então já não é mais necessário dizer que é obrigatório, porque ela vota, vai lá e vota. Né? Vota bem ou vota mal, isso vai votar bem ou mal, sendo obrigatório ou sendo livre, dependendo do que você chame bem ou que chame mal. Enquanto houver despolitização, os partidos forem o que são, incapazes de controlar efetivamente ou de entusiasmar a conduta das pessoas, vão votar com esse descaso de eleger pessoas que se sabe de antemão que não tem capacidade de representar, mas quem está votando não quer ser representado, acha que tanto faz, que mesmo que não tem ninguém bom. Essa atitude negativista, de não tem ninguém bom, então eu voto numa porcaria. Só que essa porcaria tem uma enorme quantidade de votos e elege vários outros juntos. Né? Enfim, mas isso, de novo, é uma questão que não se resolve pela lei, é cultura política. Então, obrigatório não é lei. Eu posso mudar, acaba a obrigatoriedade, não vai melhorar a qualidade do voto. Faça obrigatório, não vai melhorar a qualidade de voto. O que melhora realmente é a cultura política. Você
ter gente que acredite, ter valores, então entender o processo e tal, a educação, essas coisas. Alguém mais? Como presidente, nos seus 2 mandatos, qual foi a experiência assim, mais marcante? Ou alguma coisa que você aprendeu ou não esperava ao chegar no posto que você chegou? Ou uma decisão extremamente difícil que você tomou? Tá, não é uma, você tem sempre surpresas e dificuldades. Aquilo ali não é fácil, né? Porque o mundo varia muito, as situações, as conjunturas vão mudando muito. Então você tem vários momentos que são difíceis. Há coisas que são difíceis no plano pessoal. Por exemplo, demitir uma pessoa que é sua amiga e que é ministro e que, não por razões que ele tenha errado, mas por razões políticas, tem que demitir. É complicado, né? Do ponto de vista pessoal. Essas coisas que te magoam, você tem que fazer, porque você tem que pensar no país e não na sua relação pessoal. Mas não é fácil, é desagradável. Outras não são pessoais, são mais difíceis ainda, ou tão difíceis, muito mais difíceis, na verdade. Você tem situações de crise financeira grande e você tem que tomar medidas. Você tem que aumentar a taxa de juros. Sabendo que aumentar a taxa de juros, você vai prejudicar milhares de pessoas, milhões de pessoas. Mas não tem outro jeito. Se você não aumentar a taxa de juros, a coisa pode piorar mais ainda. Então você tem que tomar essas medidas. Então, não é uma tarefa agradável, como as pessoas possam pensar. É uma tarefa de responsabilidade. Se você está levando aquilo a sério, não é uma coisa que você faça com facilidade, nem é o tempo todo prazeroso. Até porque as coisas que dão certo, só dão certo depois. Custa muito tempo se enraizar, não sei o quê. Você dificilmente você frui a satisfação do que você fez. Você sabe logo o que você tem que fazer e não gostaria, mas tem. Ou o que deu errado, né? Aí você sente logo. Então, eu acho que não é uma boa ocupação. Se vocês puderem não ser presidente, escolha esse caminho. Então, eu queria saber se a inflação, que o senhor deu uma controlada com o Plano Real, ela tem risco de voltar? Porque a gente vê que os preços das coisas estão aumentando agora, então eu queria saber se ela tem risco de voltar. Tem sim. Inflação tem que estar sempre de olho nela, porque tem várias causas da inflação, não é? E a mais comum e visível é quando o governo gasta muito e não tem como se manter, tem que fazer mais empréstimo, fica endividado. A dívida brasileira hoje, a dívida interna do Brasil, é de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. Então o governo paga, o ano passado pagou mais ou menos mais de 200 bilhões de dólares de juros, né? Então, nós não temos uma situação em que você possa se dar o luxo de não olhar para essa questão, de quais são as pressões inflacionárias. Bom, por que eu disse que de vez em quando tem que aumentar a taxa de juros? Mesmo porque quando você aumenta a taxa de juros, você diminui o consumo. Então, você diminui a pressão sobre os preços, né? Então, nós vivemos sempre... Agora nós estamos baixando os juros, está aumentando o consumo. Por quê? Porque como tem uma crise mundial e aqui também, o governo quer evitar que o produto caia muito. Caiu muito já. O PIB brasileiro agora deu 1,7. O ano passado foi 2,5. Então, está caindo o PIB. Então, para evitar que ele vá para lá, para o buraco, você faz o quê? Você diminui a taxa de juros e diminui os impostos de alguns setores. Aí o pessoal compra aquele produto, né? Então, mantenha uma certa atividade. Mas você vê que é artificial, porque normalmente o governo não tinha que estar fazendo isso. A economia que devia estar empurrando. Bom, então a economia tem que estar sempre olhando. E a inflação é a mesma coisa. Você tem que estar sempre olhando o que está acontecendo com o sistema de preços. Se você baixar muito a taxa de juros e você aumentar muito o consumo, sobe os preços. E se não houver ao mesmo tempo investimento. Como o investimento no Brasil é muito baixo, a taxa de... Como é que é o investimento? O investimento é o resultado da poupança. Você economiza, põe na banco, na Caixa Econômica, o seu dinheiro e todo o dinheiro de todo mundo, tem uma massa de dinheiro lá, algum que é empresário toma aquele dinheiro e faz o investimento. Ou então você traz dinheiro de fora, investimento externo, né? No Brasil, o que está acontecendo agora é investimento externo, porque a poupança é muito baixa no Brasil. Só para dar números. Na China, eles poupam de 45% a 50% de tudo que produzem, no Brasil, 17%.
Então, é difícil manter uma taxa de crescimento de 5, que é o mínimo que nós precisamos, 4, 5, porque a poupança é pequena. Então, você tem que estar o tempo todo olhando. Em certos momentos, você tem que fazer o que está sendo feito agora. Baixa a taxa de juros. Mas aí aumenta muito o consumo. E se você não teve o investimento, vai forçar os preços. Se forçar os preços, dá inflação. A nossa está no tempo que eu tive que acabar com a inflação, era hiperinflação. Nós tínhamos 20%, 25% por mês de inflação. Às vezes houve ano que tem, sei lá, 5.000%, 10.000%, uma loucura. Né? Aí era muito difícil lidar. Agora não. Agora estamos falando de 5% ao ano. Né? Compara 20% ao mês para 5% ao ano. Então, nesse momento, controlar a inflação não é uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças. O governo pode fazer. E vai fazer, porque nós aprendemos também a fazer. Nós aprendemos que tem que ter a lei de responsabilidade fiscal, quer dizer, os governantes não podem deixar para o futuro governante um buraco enorme fazendo dívidas. Tem que controlar, tem limites para as dívidas. Nós aprendemos a lidar com a taxa de juros, sabemos que de vez em quando tem que subir, às vezes baixar. Aprendemos que a taxa de câmbio é muito importante, quer dizer, o valor da nossa moeda com relação a outras. Todo mundo escreve sobre tudo isso todo dia nos jornais. Quer dizer, o Brasil mudou muito, aprendeu a mexer com esses mecanismos. Então é pouco provável que você tenha um disparo da inflação como nós tivemos no passado. Dito isso, o perigo da inflação maior não está no Brasil mais, está no mundo. Porque do jeito que os Estados Unidos têm a sua dívida interna, é brutal. Os Estados Unidos devem uma coisa colossal. E o Japão também. Né? Então, eles devem uma porcentagem muito grande daquilo que eles produzem. No Brasil, todas as nossas dívidas, externa, interna, etc., etc., é 35% do PIB. Os Estados Unidos é mais de 100%, e o PIB americano é de 14 trilhões. Então, e os americanos soltaram, por causa da crise, soltaram muito dólar aí. Então, lá, com a dívida estando muito grande assim, uma das maneiras de resolver a questão é a inflação. Por quê? Porque a inflação empobrece todo mundo. Então, ela reduz o salário, reduz a dívida, reduz tudo. As pessoas não percebem, mas a inflação é um instrumento de baixar salário, baixar a dívida, baixar tudo. Então, pode ser, depende um pouco do que acontece na Europa, no Japão. O Japão é uma tragédia, porque há muitos anos assim, nos Estados Unidos, e isso pode dar um estouro global. Tomara que não dê, porque aí a confusão é brava. Né? Mas aí nós não podemos fazer nada frente a essa. Né? Mas eu acho o perigo maior lá do que aqui. Oi, eu sou Vitória. Eu gostaria de perguntar, o senhor estabeleceu uma comparação entre o salário de determinados executivos e determinados parlamentares. A comparação para a qualificação, em alguns casos, não é a mesma. Não. O senhor acha que é isso que pode gerar insatisfação dos eleitores na maioria das vezes? Não saberia dizer a você, porque eu acho que os eleitores não sabem qual é o salário dos executivos, não fazem quais são os pré-requisitos. O que gera insatisfação é o sentimento que o dinheiro do executivo, a sensação é que não saiu do seu bolso, embora também tenha saído. A sensação é que não saiu do seu bolso. O do parlamentar é que saiu do seu, porque é do imposto que recebe. Então, aquilo que aumenta no parlamentar chama mais atenção. E também porque o parlamentar está sempre sob o foco. A imprensa gosta de atacar, isso da Ibope, não sei o que lá. A imprensa nunca vai fazer vasculhar o salário dos executivos, porque senão tinha que vasculhar os próprios também, da própria imprensa, né? Não mexe tanto assim. Você lê em revista especializada, aí você fica sabendo qual é o salário. Enquanto que o salário dos parlamentares está todo dia nos jornais. Pelo jeito tem muito aqui que quer ser parlamentar, só pergunta o salário de parlamentar. Então, nós estamos num ano em que a gente pretende escolher a nossa carreira profissional. E eu gostaria de saber o que levou o senhor a seguir essa carreira política e até mesmo chegar ao cargo de presidente, sendo que o senhor mesmo falou das dificuldades, das escolhas que tem que se tomar. Eu queria saber mais ou menos isso. Bom, eu não sei, que eu não posso dizer, eu sei que eu tenha escolhido isso. Eu fiz a minha vida na universidade. Né? Eu fiz a vida inteira, fui professor de universidade. Acontece que veio um regime autoritário e eu fui posto para fora, 2 vezes da universidade.
Bom, um pouco muito arbitrariamente, né? E, bom, então eu trabalhei fora do Brasil, em vários lugares e tal. Quando eu voltei para o Brasil, então, como eu não podia dar aula na universidade, eu era já professor catedrático, mas estava proibido de dar aula, e também até certo ponto, se você lesse rigorosamente, fazia opção de outras coisas, nós criamos um centro privado de pesquisa para poder sobreviver. E, obviamente, você, para poder sobreviver, sendo um sociólogo, economista, antropólogo, ou que seja, ciências humanas, num regime autoritário, não é fácil. E você automaticamente passa a se preocupar com as condições gerais da produção intelectual. E a criticar o governo e tal, as condições existentes e tal. Então, no processo da luta pela redemocratização é que eu me envolvi na política. No começo, simplesmente para protestar. Quando eu fui candidato a ser senador, eu nem podia ser, porque pela legislação eu não tinha direito, eu tinha sido cassado da universidade. Então eu não tinha o direito de ser candidato. Foi só 15 dias antes das eleições é que o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão, na época, inédita. Como eu não era político, quando eles cassavam os políticos, eles davam um prazo, eles diziam, cassado por 10 anos os seus direitos políticos. Um professor, eles não cassaram os direitos políticos assim, disseram que eu não podia automaticamente, os atingidos pelo ato institucional, pelo ato punitivo, não podiam ser candidatos. E não davam por quanto tempo. E aí o advogado encontrou lá uma fórmula de dizer, olha, ninguém pode ser punido para sempre. A pena máxima no Brasil é 30 anos, tudo tem limite. Como é que essa pessoa está punida para sempre? E aí o tribunal aceitou a tese de não pode ser punido para sempre e registrou a minha candidatura. E quando isso aconteceu, eu fui candidato havia só 2 partidos, oposição e governo, MDB e Arena. Bom, eu era numa sublegenda, não sei, uma complicação. Cada partido podia ter mais de um candidato para somar. E o candidato efetivo do meu partido era o Franco Montoro, que já era senador. Eu entrei para competir, para ganhar, para somar os votos dele, para juntos sermos ganhar do outro lado. Eu sozinho tive mais votos que o outro lado. Para não falar, o Montoro teve muito mais votos que eu. Então, a partir daí, eu também não sabia que isso aconteceria, eu fiquei suplente do Montoro. Quando o Montoro se elegeu governador, eu era professor nos Estados Unidos, em Berkeley. E automaticamente me tornei senador, porque era suplente dele, isso já foi em 83. Então não foi uma escolha propriamente, e eu vou mudar de profissão. Não, foi na luta política para poder exercer a vida intelectual. Bom, e aí aconteceu tudo, ficou campanha pelas diretas, não sei o que lá, impeachment do Collor, o Itamar vira presidente, me escolhe ministro do exterior, depois me nomeia ministro da Fazenda, consigo segurar o real, viro presidente. E eu não queria, né, naquele momento, eu queria garantir o plano real, a estabilidade da economia. Mas os candidatos que nós podíamos ter não toparam. O primeiro foi o Lula, antes, que por razões outras não houve possibilidade. Depois foi o Brito, que foi governador do Rio Grande do Sul. Quando eu vi que se não houvesse um candidato para ganhar, o presidente da República, o Itamar Franco, ia se desinteressar e o plano real ia para o espaço, eu fui candidato. E ganhei a eleição. Virei presidente. Terminado o segundo mandato, eu voltei para a universidade. Eu não sou político profissional nesse sentido. Então, eu não escolhi, eu passei para a vida política, mas praticamente eu não sou, minha profissão não é ser político. Minha profissão era professor. Agora eu sou intelectual, escritor, né? E exercia a presidência da República, mas não foi uma escolha. Você pode dizer, bom, deu certo, deu. Elegi, reelegi, fui senador, fui ministro, fui uma opção de coisas. Então, tá bem, desempenhei lá a função de político, mas nunca fui político profissional. Bom, a gente sabe que um dos principais problemas do Brasil são os altíssimos, na verdade, né, índices de violência, mortalidade e tudo mais. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre qual que é o papel do tráfico de drogas dentro desse problema, né, que o Brasil enfrenta, e comentasse como a legalização das drogas, que é pautada aí em muitas discussões, poderia afetar nessa questão. Eu gostaria de saber a opinião da senhora também. Na qualidade de drogada? Seguinte, eu sou mais radical do que eu. Ela é mais radical do que eu. Sou perigosa. É o seguinte, de fato você tem uma conexão forte entre o crime organizado, a droga,
e a violência, e a corrupção da polícia e, às vezes, dos políticos, né? Em certas situações, isso se tornou dramático, né? No México, que todo mundo vê, na Colômbia, em vários países da América Central, na África, no Afeganistão, em várias partes. E aqui também temos bons motivos de preocupação. Então você tem realmente aí uma conexão que existe entre droga, violência e corrupção. Bom, a regra de enfrentar isso tem sido, até hoje, tentar reduzir o consumo de droga a zero e botar na cadeia o traficante e o usuário, pelo menos até em vários países. Nos Estados Unidos tem 500 mil presos porque usam a droga. 70% como chama? Marihuana. Maconha. É maconha. Bom, e também lá há uma certa dose de discriminação. Se for branco e maconha, passa. Negro vai para a cadeia, né? Então a quantidade de negros na cadeia lá é altíssima, e uma boa parte por causa de droga. E o consumo não cai, a produção também não cai. Tem havido em várias partes um esforço enorme de debelar a produção, na Colômbia, por exemplo. O ex-presidente Uribe foi muito violento na repressão, conseguiu muita coisa, e não obstante, eu mesmo conversando lá com eles, a gente viu o seguinte: eles são fortes na repressão, têm leis apropriadas, desapropriam a propriedade dos contrabandistas, dos produtores de droga, etc. Matam muita gente, mas o general encarregado da repressão me disse o seguinte: aqui nós estamos matando muita gente, mas nós não estamos acabando com o tráfico. Porque para cada um que morre, vem outro. E por que vem outro? Porque o consumo é muito elevado e o lucro muito alto. Então, pelo menos o meu grupo de droga achou bom. Eu vou mudar o enfoque. Em vez de focar tudo na repressão, focar também na redução do consumo. E em vez de botar na cadeia aqueles que forem passíveis de tratamento, vai para o hospital. Em vez de cadeia, hospital. Em vez de só combate à repressão, tentativa de diminuição do consumo. Há uma regra nas Nações Unidas, uma convenção, que diz que tem que haver droga zero e repressão. Então é complicado para os países saírem dessa camisa de força. Mas estão saindo. O presidente da Colômbia, o novo, acabou de fazer um movimento no sentido de legalização das drogas. Ele propôs, numa reunião dos presidentes do hemisfério, que houvesse isso. O resultado foi, com apoio até da presidente Dilma e do Obama, de buscar alternativas ao que está acontecendo, a repressão, não sei o quê. O presidente do Uruguai, mais radical, o presidente Mujica, ele resolveu liberar o uso da maconha e transformar em monopólio de Estado o plantio da maconha e a oferta da maconha. Bom, por quê? Porque, olha, o que leva os jovens a passar de uma droga para outra? Não é a droga em si. Não é que a maconha leve a cocaína, a heroína, não. É o traficante, porque ele ganha mais nas drogas mais pesadas. Então você tem que tirar o consumidor das mãos do traficante. Então, faz isso. Na Europa, é muito diferente o modo como cada país trata. Na Suécia, eles são linha dura, mas levam o pessoal forçosamente para o serviço hospitalar. Em Portugal, onde é mais aberto a não criminalização do uso de drogas, e, na verdade, na prática, é uma certa liberação da maconha. Na Suíça, na Espanha, na Alemanha, na Holanda, eles não põem na cadeia. E eles oferecem tratamento, basicamente, para quem toma. Lá é heroína, não é cocaína, que é a droga mais usada. E maconha não fazem nada, né? Bom, aqui no Brasil, tem uma lei que diz que se você tiver uma pequena dose de maconha ou de qualquer droga de uso próprio, não vai para a cadeia. Mas como não é definido muito claramente, a polícia, quando prende o usuário, diz que ele é traficante e vai para a cadeia e condena 5, 6 anos de cadeia. Se for para a cadeia, não sai mais de lá, porque aprende outras drogas, aprende outros crimes, etc, etc. Tem havido uma certa mudança, mesmo aqui no Brasil. Agora mesmo há um debate na Câmara para deixar claro que o usuário não vai para a cadeia. E no Rio, aquela política que eles fazem de polícia pacificadora,
eles não estão fazendo como no México. No México, a polícia entra em guerra com os drogados e uns matam os outros. Morreram 60 mil pessoas no mandato do presidente Calderón. Mais que do que no Vietnã, Afeganistão, morreu mais no México na luta por causa da droga. No Rio, eles anunciam antes que vão ocupar a favela. Vocês já viram até na televisão contrabandista fugindo. É de propósito. Porque senão vai fazer o que com ele? Vai matar? Não tem cadeia para todos, da cadeia é pior. Então, eles apenas estão tirando a violência. O objetivo no Rio é liberar a população, porque eles são violentos, os contrabandistas, e eles impõem a lei própria deles lá. Não é a lei do governo, é a lei deles. Então, eles estão acabando com isso, mas não estão acabando com a droga. Estão deixando meio solto. Dito isso, todas as drogas fazem mal. Todas. Agora mesmo saiu, eu estava nos Estados Unidos, uma nova pesquisa, maconha. Se você fumar maconha a vida inteira, faz mal. Não é? Todas fazem. O cigarro faz mal. O álcool faz mal. Bom, o fato de reconhecer que faz mal não te leva a botar na cadeia nem a matar o outro. Nem a, digamos, ilegalizar. Porque ao ilegalizar, você cria o contrabando. E aí você cria a possibilidade de violência e de corrupção. Então tem que mudar esse enfoque. Como é que se fez com o cigarro? Houve um momento que se discutiu na Organização Mundial de Saúde a proibição do cigarro. A chefe de lá é uma senhora que é companheira minha num grupo que eu tenho aí, a Gro Brundtland. Ela se opôs à proibição. Ela é muito contra o uso de qualquer droga. Se opôs à proibição, quer dizer, se eu proíbo, o que vai haver? Vai haver cigarro de má qualidade distribuído pelo contrabando. Eu vou regular. O cigarro tem a regulação aumenta o imposto, controla quem pode fumar, e pouco a pouco a sociedade está regulando o fumo. Ninguém pode. Todo mundo é feio fumar. Há 20 anos era charmoso fumar. Mulher, então, estava na hora delas. Né? Porque eram os homens que fumavam, quando veio a liberdade feminina, vamos fumar. Agora isso está regredindo. Você tem uma campanha sistemática que está diminuindo o uso do cigarro. Se o presidente do Uruguai fizer isso, só liberar a maconha, é complicado, porque pode haver um aumento do uso. Se ele, junto com isso, fizer campanhas como com o cigarro, eu acho que vai regular e vai diminuir o uso. Vai dizer, isso pode, isso não pode. E não é só a lei quem regula, é todo mundo, é a família que regula, é o emprego que regula. Aqui não pode fumar nesse prédio, não pode. Ninguém vai fumar. Não vai fumar na aula, na sala de aula. Antigamente fumavam, já não fuma mais. Não vai fumar maconha na universidade. Né? Tem que regular o que pode, o que não pode. Eu digo sempre, eu tomo vinho, mas não só, de vez em quando eu tomo uma dose de uísque, às vezes uma cachaça. Se eu levantar cedo e pedir cachaça, deve me levar para o hospital. Né? Se estiver comendo um leitão com uma cachaçinha, todo mundo come. E não é uma coisa dramática. Então, a droga, é claro que não é a mesma coisa, mas porque o maior número de problemas que nós temos é do álcool no Brasil. O que mais mata é o álcool. Então a gente tem que, não sei por que ficou estigmatizado, um conjunto de drogas é ruim, outro é bom, ou é aceitável. Eu acho que todos fazem mal e todos devem ser regulados e deve fazer um esforço grande para reduzir o consumo de todos eles, o álcool, do cigarro, da maconha, para não falar da cocaína e dos outros. É isso. Né? Não é fácil, não há fórmula, não há receita. O Uruguai é um pequeno país, o Brasil é um grande país, eu não sei qual vai ser a consequência aqui. Enfim, tem que ir pouco a pouco experimentando e vendo o que faz, o que não faz. Na Europa há menos pobreza e menos violência. Aqui nos Estados Unidos há mais violência. Nos Estados Unidos um pouco menos de pobreza, depende de onde. Aqui há mais pobreza. Aqui começa a haver uma ligação entre droga e política. Vai no Rio de Janeiro, já existe lá uma ligação para vereadores, para não sei o quê. Então, nós temos que estar sempre atentos a isso e buscando fórmula de reduzir as duas coisas, a violência e o consumo de droga. O que mais? Vamos lá. Eu queria saber, com a entrada do Hugo Chávez, esqueci o país, que ele é presidente agora, mas com o Hugo Chávez no Mercosul, o que isso pode favorecer para o Brasil? E por que houve essa negação do Uruguai e do Paraguai? Essa entrada dele? Bom, são coisas separadas, mas vamos juntar. No Paraguai, qual foi a questão no Paraguai? No Paraguai, eles fizeram um impeachment muito rápido. E as leis paraguaias não dizem qual é o tempo do impeachment.
claro que houve pressão para esse impeachment, né? Mas não houve reação popular, não houve nem do próprio Lugo. O fato de ser rápido é suspeito. Mas aqui o Jânio Quadros, quando era presidente, ele apresentou uma carta ao presidente do Congresso de renúncia. Na verdade, o Jânio não ia renunciar, ele ia fazer um movimento político. O presidente do Congresso foi para a tribuna e disse, olha aqui, isso é um ato unilateral. Ele tomou a decisão, acabou. Houve vacância do poder, assume outro. Foi horas. O Jânio deixou de ser presidente em horas. E não foi ilegal, né? Então, eu acho difícil dizer que foi ilegal no Paraguai. Eu não gostei. Eu preferia que o Lugo ficasse lá até o fim do mandato, etc, etc. Eu acho que houve forção. Ele perdeu a sustentação política. Bom, agora o Brasil usar isso para depois tirar o Paraguai do Mercosul e botar, que é a segunda parte, um país ao qual o Paraguai se opunha no Mercosul, criou um problema macro. Porque daqui a 10 meses o Paraguai está de novo no Mercosul, né? Precisaria fazer isso? Bom, qual é a vantagem para o Brasil da Venezuela entrar para o Mercosul? Se a Venezuela cumprir as regras do Mercosul, é vantajoso. Se bem que essas regras agora não estão muito abaladas com o que aconteceu. Quais são essas regras? Tem muitas. Uma das quais é que tem que ter um mesmo imposto para importação, tem que reduzir alguns impostos para poder permanecer no Mercosul. A Venezuela não fez nada disso. E o Brasil queria a Venezuela. Por quê? Porque a Venezuela é um país que interessa mesmo, economicamente, ao Brasil. Tem muitos investimentos lá, etc, etc. Mas eu acho que isso tudo foi feito de uma maneira que atropelou as regras da lei. E, portanto, vamos criar dificuldade para o futuro. Eu acho que foi um passo ousado e, a meu ver, imprudente. Quem mais? Última questão. Se não tem questão, também não tem problema. Lá no fundo. Quem senta no fundo está fugindo. É conhecido. Meu nome é Mariana e eu queria saber assim, o seu governo foi muito marcado pela privatização. Eu queria saber se atualmente o senhor ainda vê a privatização como um benefício econômico para o Brasil. Vamos lá. O que foi a privatização? A privatização foi uma lei do Congresso, que começou antes de mim. As primeiras empresas privatizadas foram as siderúrgicas. No tempo do presidente Sarney começou o processo. E continuou no tempo do presidente Collor. Por que foi privatizada? Porque eram empresas privadas, inicialmente, que faliram e foram parar na mão do governo. E que davam um prejuízo enorme ao governo. Elas só davam prejuízo. Bom, depois foi a vez da privatização do presidente Itamar Franco. Ele privatizou uma empresa que era símbolo, que era a Companhia Siderúrgica Nacional. Pela mesma razão. Aquilo lá era um cabide de emprego, endividada e prejuízos crescentes. O povo só perdia. E o governo estava sem recursos, por causa da inflação, desordem financeira e tal. Bem, e houve uma regra no Congresso, quem devia privatizar, quais eram as empresas. O governo obedeceu a regra, a lei. A lei não foi feita por mim, tinha uma lei para isso. E essa lei dizia que tem que privatizar, por quê? Porque as empresas têm que ter, de novo, capacidade de crescer, de competir. O governo não está investindo, não tem como investir, e os partidos tinham tomado conta das empresas, né? Bom, quando chegou na minha vez, o que é que eu privatizei? A Embraer foi no presidente Itamar Franco. Bom, depois eu privatizei de importante mesmo 3 setores. Um foi de telecomunicações. Por quê? Porque o sistema de telecomunicações do Brasil tinha falido, estava arruinado, não funcionava mais. Para você ter um telefone, você pagava $10 mil. Você tinha que esperar na linha telefônica 20 minutos para dar a linha, né? E nós não tínhamos tecnologia, nem dinheiro, porque estávamos na crise financeira. E a internet estava começando a correr no mundo. Como é que você faz? Ou você corre nessa matéria, ou o Brasil perde o bonde. Além disso, aquilo tudo estava na mão dos políticos. Eram 125, 130 diretores de empresas, uma briga danada dos partidos. Para quê? Para botar político lá. Para que botar político? Não é para ter voto. É para fazer as operações menos abertas, mais escusas, né? Então, era uma mina para o setor político. Bom, privatizamos as teles em concurso público, leilão, maior como chama? Oferta pública, não sei o que e tal.
Elas deram um salto. Hoje tem 200 milhões de celulares, não tinha nada. Não tinha nada. Hoje a internet está em toda parte. Né? Porque essas empresas investiram o tempo todo muito dinheiro, que o governo não, agora tem, mas não tinha na época. E ainda tendo hoje, a pergunta é melhor botar aí onde o privado pode fazer melhor ou botar na educação, na saúde, na segurança? Né? Bom, então foi esse. O outro setor importante foi a companhia Vale do Rio Doce, que era uma mineradora. Bom, ninguém queria comprar a Vale do Rio Doce. No leilão foi uma dificuldade para que alguém aceitasse pagar o preço que se pedia para a Vale do Rio Doce. Não consideravam atrativo. Por quê? Porque a Vale do Rio Doce só dava prejuízo. Estava na mão também dos partidos. E não pagava nem imposto para o governo. Hoje, 1 ano de imposto que a Vale paga é mais do que ela pagou a vida inteira quando estava na mão do governo. O número de empregos aumentou muito em todas as empresas privatizadas. E vai acabar com o emprego. Aumentou muito. A rentabilidade, muito. E o que o governo retira das empresas, muito mais. A Vale do Rio Doce é a segunda maior do mundo. A Embraer está entre as 3 maiores do mundo. Enfim, tudo teve êxito. O outro setor foi de ferrovia, que era uma dívida enorme. A dívida ferroviária era enorme, como a dívida da siderurgia. O governo vivia com inflação, em parte, por causa das dívidas. Então, acabamos com a dívida, que passamos... Quem comprou a empresa comprou com as dívidas. Bom, agora, o presidente Dilma está fazendo a mesma coisa. Porque depois de 10 anos sem fazer, agora está tudo atrapalhado. Não tem infraestrutura, está fazendo concessões de energia elétrica, como chama isso? De aeroportos, de estradas, porque o mundo todo faz isso. É um atraso pensar que tinha que ser na mão do Estado, porque na mão do Estado não é do povo, é do Estado. Às vezes é dos políticos, em geral é dos políticos, que tomam conta de setores. Então eu acho que só houve vantagem. O Brasil se modernizou, deu um salto grande, abriu, compete internacionalmente, e não adianta você ter uma jabuticaba diferente, a única coisa boa que é diferente do resto é jabuticaba. No mundo todo funciona dessa maneira, né, para funcionar melhor. O que a China faz? Que é comunista, socialista, sei lá o quê. Ela faz a mesma coisa, ela chama as multinacionais, faz acordos, privatiza. Mudou o mundo. Você não tem que ter mais a pergunta primeira de esquerda, não sei o quê. Mudou o que é, como é que funciona o mundo hoje comparado com há 50 anos. Há 50 anos você não tinha nem tantos capitais, nem tanta capacidade do governo de controlar. Hoje tem mais capacidade de controlar. Você não pode privatizar sem criar agências que controlem. Anatel, ANEEL, esse tipo de coisa que foi criado para controlar, porque o governo não tem que se desinteressar do que está acontecendo. Tem que ver, está funcionando bem, não está? Está cumprindo o plano de investimento? As tarifas como é que estão? Quer dizer, o Estado tem que estar sempre presente. Por isso que eu disse que neoliberal é bobagem. Não tem como funcionar uma economia sem Estado presente. Agora, um Estado competente e que se adeque à situação do mundo. Então, eu acho que a privatização foi uma coisa muito positiva. Vamos ver se alguém quer de novo transformar as empresas de telefone em repartição pública. Propõe isso, que é o que se trata. Né? Vamos desprivatizar, transforma em repartição pública. Quem é que ganha com isso? Eventualmente o funcionário que está lá que tiver bom salário. Mas o resto não, perde o dinamismo. Então eu acho que agora, não tem também que ser privatista. Ou seja, tudo privatizado. Não é assim, não. Eu acho que certos setores não podem ser privatizados, não devem ser privatizados. Por exemplo, o setor bancário. Se você não tiver bancos públicos, aí você está na mão dos bancos privados inteiramente. Eu nunca privatizei bancos públicos. Eu não privatizei a Petrobras. Eu fiz a Petrobras competir com outras empresas para a Petrobras se tornar mais eficiente. Na medida que agora o governo Lula praticamente matou a agência reguladora e começou com pré-sal a impedir outras empresas, o que está acontecendo com a Petrobras? Veja o que a nova presidente disse. A Petrobras foi a única empresa petrolífera do mundo que deu prejuízo no semestre passado. Por quê? Porque está de novo com ingerência política. De novo, o que está prevalecendo lá é fazer de conta que nós temos independência de petróleo e nós não importamos mais. É mentira. O Lula foi lá, lavou as mãos de petróleo pela autonomia do petróleo. Estão importando. Nós estamos importando hoje até etanol de milho americano, que é um absurdo. Né? E nós não demos o petróleo, a meu ver, a Petrobras deu um passo atrás no seguinte sentido. Ela se transformou numa grande empresa do meu tempo, se transformou numa empresa global, não sei o quê, competindo, havendo licitação para outros. Agora foi fechando, foi de novo ficando mais estatal. E ela foi perdendo produtividade, e de novo os partidos entram lá e começam a ter escândalos. Agora eu espero que essa senhora que está presidindo
que ela tenha energia, que ela de novo ponha freio nessas coisas todas e faça a Petrobras funcionar como uma empresa realmente pública. Mas eu defendo o que foi feito com a privatização completamente. Pronto? Dá para a gente comer?